Boa noite. Boa noite. Uma homenagem à superação. Depois de um ano de adiamento por causa da pandemia, a abertura das Olimpíadas de Tóquio traz uma mensagem de igualdade e de esperança. Para proteger os atletas, o Comitê Olímpico do Brasil escolhe apenas 4 representantes do país na cerimônia sem público. Bruninho do vôlei samba ao lado de Kathleen Quadros do judô. Naomi Osaka, tenista japonesa que é um símbolo de luta contra o racismo, acende a pira olímpica. Você vai ver também o laboratório indiano Bharat Biotech rompe contrato com a empresa brasileira investigada na CPI da Covid. E nega a autoria de documentos entregues pela Precisa ao Ministério da Saúde. A Procuradoria da República no DF vai investigar o suposto pedido de propina do ex-diretor de logística do governo, Roberto Dias, na negociação de vacina. No desafio da educação na pandemia, especialistas mostram a importância do vínculo com a escola para o desenvolvimento da criança. O Jornal Nacional começa agora. Com um ano de atraso, as Olimpíadas de Tóquio foram abertas oficialmente em uma cerimônia tocante, sem público por causa da Covid. O evento, de mais de 3 horas de duração, levou mensagens de agradecimento aos profissionais de saúde e de esperança em meio à pandemia. A solidão na esteira representava o esforço de milhares de atletas para vencer a pandemia, mesmo quando a sensação era de correr sem sair do lugar. O silêncio homenageava vítimas da Covid, do terremoto de 2011. Das dores, o Japão quis tirar lições. Os discursos oficiais falavam de solidariedade e gratidão diante de um estádio sem público e de um espetáculo com um número limitado de figurantes e atletas. Se não havia aglomeração habitual, quem desfilou não queria perder a chance de celebrar a vida. Por menor que fosse a delegação, como a brasileira, por segurança, 2 oficiais do Comitê Olímpico e apenas 2 atletas. Os porta-bandeiras transformaram por um breve momento o Estádio Olímpico japonês em Sapucaí. Kathleen Quadros e Bruninho, do judô e do vôlei, esportes acostumados a trazer medalhas para o Brasil e que entraram no Programa Olímpico em Tóquio, 1964. A maior parte dos países atendeu ao chamado da igualdade, escalando um homem e uma mulher à frente da equipe olímpica, retrato de um evento em que a proporção nunca foi tão próxima. A festa apostou em simplicidade e emoção, mostrou tradições milenares e o teatro clássico japonês. Mas na transição para o Japão moderno houve uma falha. Logo no momento mais tecnológico da cerimônia, drones formaram a logomarca dos Jogos e o planeta Terra, ao som de Imagine, lembrando John Lennon e Yoko Ono. O plano original era exibir também a letra da música nos céus de Tóquio, o que acabou não acontecendo. Para quem não sabia da surpresa, tudo bem. Lá embaixo já era a hora de o imperador Naruhito declarar abertos os Jogos da 32ª Olimpíada da Era Moderna. Os donos da casa foram hospitaleiros, como manda a etiqueta local. Dividiram a bandeira olímpica com atletas de todos os continentes e um representante do time de refugiados, que a repassaram para heróis do dia a dia, em seus uniformes de trabalho. Pombas brancas em projeções de luz e origamis. E misturando cenas ao vivo e gravadas em estúdio, a criatividade para formar os 50 pictogramas, mostrando todos os esportes olímpicos. No momento final, outra vez a preocupação em transmitir a mensagem de igualdade, conduzindo a tocha lendas em suas modalidades. Saori Yoshida do wrestling e Tadahiro Nomura do judô, 2 tricampeões olímpicos. Ídolos do beisebol, médico e enfermeira, meninos e meninas estudantes das regiões mais castigadas pelo tsunami de 10 anos atrás.
As crianças revelaram o segredo mais bem guardado da noite. Na abertura das Olimpíadas mais iguais da história, as mulheres brilharam do início ao fim. O brilho do fogo olímpico. A tenista Naomi Osaka acendeu a pira e entrou para uma lista histórica, mas ainda desigual. Até hoje, somando atletas e não atletas que tiveram a honra de serem protagonistas do momento mais simbólico dos Jogos, foram 20 homens e 9 mulheres. Ao levantar a bandeira de questões importantes para a humanidade, Tóquio quer mostrar que valeu a pena insistir em realizar o evento para transmitir essas mensagens. Ainda nessa edição, tem vôlei, judô, futebol, natação, esgrima, os preparativos das equipes e as chances de medalha para os atletas brasileiros em Tóquio. Depois de 2 dias de reunião na Itália, os ministros de Energia e Meio Ambiente do G20 não conseguiram chegar a um acordo para conter as mudanças climáticas. Segundo o ministro italiano Roberto Cingolani, houve avanços importantes, mas os representantes das 20 maiores economias do mundo não concordaram em estabelecer uma meta para a temperatura do planeta até o fim da década. Outro impasse foi sobre o fim do uso do carvão como fonte de energia. Segundo Cingolani, a decisão vai ficar para a cúpula dos chefes de governo do G20 no fim de outubro. Um bebê foi resgatado depois de passar um dia nos escombros de um prédio na China. A menina de 3 meses estava num vão na laje do edifício, atingido por uma enxurrada na terça-feira passada. A mãe conseguiu proteger a criança, mas foi soterrada e não resistiu. As enchentes na província de Henan já mataram 51 pessoas e deixaram mais de 400 mil desabrigadas. O operador nacional do sistema elétrico informou hoje que vai ter dificuldades para atender à demanda de energia do país em novembro, por causa do esgotamento de praticamente todos os recursos que garantem a geração elétrica. O mês de novembro marca o fim do período seco, quando os reservatórios estão com níveis mais baixos e costuma ter aumento de consumo de energia por causa das temperaturas elevadas. Apesar desse cenário, o ONS afirmou que não há risco de desabastecimento e que o governo federal ainda tem algumas medidas para adotar e garantir o fornecimento. O Brasil passa pela pior crise hidrelétrica dos últimos 91 anos. E por causa da seca severa, o estado de Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, está enfrentando riscos de incêndio na colheita do milho. A fumaça chamou a atenção de longe. Os vizinhos correram para ajudar. Nesta fazenda em Itapurá, no norte de Mato Grosso, um incêndio queimou 200 hectares de milho e destruiu um trator usado para apagar o fogo. Olha o prejuízo grande de tentar apagar o fogo no milho em pé. Quando sopra o vento forte, é problema. A cena se repete em vários municípios do estado. Ai, que dificuldade, que desespero. Vamos agora para o tanque d'água para apagar o fogo. Com poucas chuvas no verão, o plantio do milho atrasou. Faltou água para o desenvolvimento da planta, causando queda na produtividade. Agora, na estação seca, com ventos fortes e temperaturas muito altas, a colheita é realizada sob forte risco de incêndios. Essa teve que parar por causa de um vazamento de óleo. Foi numa parte quente do motor e o operador experiente, conseguiu sentir o cheiro de fumaça pelo ar-condicionado da máquina. Qualquer faísca de um escapamento que seja, qualquer coisa, um óleo quente que tá ali, já pode provocar um incêndio. A precaução não é à toa. Uma semana antes, um incêndio acabou com 100 hectares de milho do Cleverson. Olha quanta espiga de milho aí, meu Deus do céu. Olha tudo esse amarelo de milho no chão. Aqui foram perdidos pelo menos 600 mil quilos de milho. Considerando que o preço hoje na região está em média R$ 70, a saca de 60 quilos, o prejuízo ultrapassa R$ 700 mil. Mas o incêndio na lavoura não afeta só essa produção de agora. A gente pratica plantio direto, A gente colhe e só extrai mesmo o grão e o restante todo volta para o solo, Essa palhada é preciosa, conserva a umidade, é uma riqueza sem tamanho para o produtor,
E perdendo isso, fica complicado o plantio do soja. Lá na frente, em janeiro, você plantar num solo que não tem cobertura nenhuma. Fica à mercê do sol, né? Aldoir também teve parte da palhada atingida. Serviço de 27 anos que vinha fazendo. E eu acredito que de 8 a 10 anos para eu recuperar muito micro-organismo, seres vivos, que é benéfico para o solo, foram embora, morreram. Para reduzir os riscos, os produtores priorizam a colheita em horários de temperaturas mais amenas e seguem até tarde da noite. A temperatura cai abaixo de 30%, você sabe que nós estamos aqui numa pólvora, né? Não pode nem pensar, falar em fogo que está pegando, né? Então a gente evita esse tipo de risco, né? O prejuízo é grande quando acontece isso aí. Bom, na hora de saber como fica o tempo no fim de semana. Boa noite, Anne. Oi, Elter. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. O fim de semana vai ser com veranico, quando as temperaturas ficam acima do normal num curto período de tempo no meio do inverno. É o que vai acontecer nesse fim de semana até o começo da semana que vem no centro-oeste e sudeste. O ar seco e quente está bem forte nessas capitais. Em São Paulo, a temperatura chega aos 27 graus no domingo, no Rio de Janeiro 30, Goiânia também, Campo Grande máxima de 33 graus, Cuiabá 37 amanhã e 36 no domingo. O sol reina em grande parte do país neste sábado e mesmo nas áreas verdes, o sol também aparece, mas pode chover em algum momento do dia. É o caso de Salvador, onde a máxima chega aos 26 graus com pancadas fortes. Em Natal, 29 graus, Fortaleza, Manaus e Belém, 32, mas aí no caso a chuva já é fraquinha. Em Belo Horizonte e Brasília, sábado com máxima de 25 graus. Em Vitória, máxima de 26, Florianópolis 24, 34 em Teresina, Maceió 29 e 32 graus em Rio Branco. Na segunda-feira, uma nova frente fria chega ao sul do país. Ela deve provocar queda de temperatura ao longo da semana até o sudeste, centro-oeste e sul do norte do país. Porto Alegre já é a primeira capital a sentir a chegada dessa nova frente fria. Amanhã a máxima chega aos 29 graus, no domingo 30 e na segunda já começa a cair com 23 graus de máxima. Então, Anne, a gente está falando de seca, de dificuldade de produção de energia e você tem aí um estudo sobre produção de energia no Nordeste, né? De vento que está sobrando, viu, Elter? E não falta nunca. Pela primeira vez, gente, o Nordeste produziu energia eólica, a energia do vento suficiente para abastecer toda a região durante um dia inteiro. Ontem, a produção média chegou a 11.399 megawatts, o que representa 102% da demanda do Nordeste, ou seja, sobrou um pouquinho. A temporada de bons ventos vai até novembro e amanhã boa parte do Nordeste tem previsão de vento forte e constante. A produção da energia eólica ela vem crescendo muito no Brasil. Começou lá em 2005 com apenas 22 megawatts. Até o fim do ano, produziremos 20 mil megawatts e até 2024, 30 mil megawatts. E esse crescimento aqui ele não é a projeção não, tá? É o que de fato vai entrar de produção porque são contratos já fechados em leilões ou em vendas de mercado livre. Ou seja, muitas empresas estão investindo para essa produção que vai passar de 726 parques eólicos hoje para 1.080 em 2024. Bom fim de semana para todos, te espero aqui amanhã. Bom fim de semana para você também, Anne. Tchau, Anne. A Campus Party, Festival de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, quer na edição deste ano apontar caminhos práticos para a retomada de atividades econômicas atingidas pela pandemia. Em um evento onde se debate tanto o futuro, impossível não lembrar do passado. A Campus Party, que já teve aglomeração de 8 mil barracas em uma só edição, agora cabe num espaço bem menor, com todo mundo testado antes de entrar. A versão digital do Festival de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo está sendo transmitida pela internet pelo segundo ano seguido. Para isso, a estrutura montada parece de um estúdio de TV. Esse aqui é o palco principal e, é claro, é bem diferente daquele que a gente costumava ver nas edições presenciais. Mas olha, não é isso que aparece para quem está participando de casa, não. Esse fundo verde, o chroma key, permite levar para as telas todo aquele clima e ambiente tecnológicos que são uma marca da Campus Party.
Se você ainda não fez o seu cadastro, corre lá no site e faça agora o seu cadastro. A sala de comando da operação fica em São Paulo, mas a experiência tecnológica também acontece em Goiânia, Brasília e mais 5 países da América Latina. São 1.200 horas de produção em 3 dias. E a tecnologia some com as distâncias numa estrada de mão dupla. Se o participante brasileiro quiser consumir um conteúdo de outro país, a gente tem tradução simultânea para o espanhol. Então, o que proporciona cada vez mais essa acessibilidade e você conhecer outros conteúdos de outras regiões. A Globo é uma das parceiras do evento e participa de 10 painéis que vão ficar disponíveis no Globoplay. E a Campus Party não é uma sequência de lives. Vai da teoria à prática. A ideia é que esses participantes usassem a tecnologia para construir soluções. Soluções essas que vão ficar de legado para a sociedade. As pessoas vão poder utilizar o que for criado dentro dessa maratona de tecnologia, focados no turismo e na retomada econômica, porque foram 2 grandes problemas que nós tivemos na pandemia. A seguir, o laboratório indiano Bharat Biotech rompe contrato com a empresa brasileira investigada na CPI da Covid. Especialistas mostram a importância do vínculo com a escola para o desenvolvimento da criança. O laboratório indiano Bharat Biotech cancelou o acordo com a intermediária Precisa Medicamentos para a venda de 20 milhões de doses da Covaxin ao governo federal. A Precisa é investigada pela CPI da Covid. Ao anunciar o fim do contrato, a Bharat Biotech negou a autoria de 2 documentos entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. As 2 cartas têm data de 19 de fevereiro deste ano, 6 dias antes do fechamento do contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. No comunicado, em inglês, a Bharat Biotech afirma enfaticamente que esses documentos não foram emitidos pela empresa ou por seus executivos e que, por isso, nega veementemente que sejam verdadeiros. Os 2 documentos têm o timbre da Bharat Biotech e são assinados em nome de uma pessoa que seria funcionária da empresa. Mas, segundo o laboratório indiano, são falsos. Um deles dá plenos poderes para a Precisa negociar em nome da Bharat preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes a essa operação, formalizando o contrato para nós. O outro é uma declaração de que não há nenhuma irregularidade que impeça o laboratório indiano de negociar com o Ministério da Saúde. Diante disso, a Bharat Biotech declarou o fim da parceria com a Precisa, enfatizando que o encerramento do memorando de intenções comerciais tem efeito imediato. Na semana passada, a reportagem da Rádio CBN já havia apontado inconsistências graves sobre a autenticidade das certidões. No documento que dava plenos poderes à Precisa, o endereço da Bharat Biotech foi redigido de forma errada. No lugar de genome está genoma, com A. E o nome do bairro indiano também aparece com um erro de digitação, um R a mais. No outro documento, Biotech está escrita 2 vezes com B no final e não com H. O contrato de compra da vacina indiana Covaxin é alvo de investigação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e da CPI da Covid. A lista de suspeitas é longa. Foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora. E o acordo teve desfecho muito mais rápido do que os fechados com outros laboratórios. A Precisa entrou no radar da CPI depois do depoimento do chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Ele afirmou que sofreu pressão atípica de superiores para liberar a importação da Covaxin e apontou erros nas invoices, faturas comerciais para importação. Entre eles, a exigência do pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, o que não estava previsto no contrato com o governo. O dinheiro seria depositado em nome de uma empresa em Singapura, um paraíso fiscal, o que também não constava inicialmente no contrato. Luiz Ricardo Miranda e o irmão, deputado Luiz Miranda, do Democratas, afirmaram que levaram as suspeitas ao presidente Jair Bolsonaro em março. E, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal apure se Bolsonaro prevaricou, ou seja, deixou de avisar as suspeitas para as autoridades competentes. O senador governista Marcos Duval, do Podemos, disse que o comunicado sobre a falsidade dos documentos apresentados pela Precisa é uma tentativa da Bharat Biotech de se livrar da responsabilidade de entregar as vacinas. Para mim e para o governo,
está claro o movimento do governo indiano, do fabricante da vacina, para causar todo esse embaraço, esse constrangimento, essa situação delicada para o governo. Eu acho que precisa vir a público o quanto antes para deixar claro para toda a sociedade o papel dela diante desses fatos e esclarecer não só o trabalho que ela já está fazendo com a Polícia Federal, com o governo federal, mas para toda a sociedade brasileira esclarecer esses fatos que são gravíssimos. Na avaliação do relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, não há mais dúvidas sobre a tentativa de desvio de dinheiro público na negociação da Covaxin. Ele lembrou que o então secretário executivo do Ministério da Saúde chegou a pedir uma remessa extra da vacina. Depois a transferência do pagamento do frete, do pagamento do transporte, né? Depois as invoices falsificadas, a tentativa de receber um adiantamento de 45 milhões de dólares, certamente em paraíso fiscal para pagar propina. O governo colocou as suas digitais quando pediu para comprar, né? Depois colocou as digitais de novo, quando em março o coronel Elcio Franco pediu um adicional de mais 50 milhões de doses, exatamente da vacina mais cara. A Precisa Medicamentos lamentou o cancelamento da parceria com a Bharat Biotech. Disse que jamais praticou qualquer ilegalidade e reiterou a integridade nos processos de venda, aprovação e importação da vacina Covaxin. O Ministério da Saúde afirmou que ainda não foi comunicado da decisão do laboratório indiano. A Anvisa disse que vai reavaliar os 2 processos da Precisa relacionados com a regularização da Covaxin no Brasil. Um sobre pedido para uso emergencial e outro sobre um protocolo para a condução de pesquisa clínica no país. A Bharat Biotech não informou se terá um novo intermediário aqui no Brasil. A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu inquérito para apurar irregularidades na tentativa de compra da vacina AstraZeneca pelo Ministério da Saúde. A investigação vai apurar se Roberto Dias, ex-diretor de logística da pasta, cometeu improbidade administrativa ao supostamente pedir propina de $1 por dose a Luiz Dominguete, que se apresenta como representante da intermediária da VAT. Dominguete afirmou em depoimento à CPI da Covid que procurou o Ministério da Saúde para oferecer 400 milhões de doses. Roberto Dias afirmou que a abertura de inquérito será uma oportunidade para esclarecer os fatos e a mentira, segundo ele, criada por Luiz Dominguete. A sexta-feira marca os 500 dias desde que a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo enfrentava a pandemia do coronavírus. A sensação que dava era que a gente estava em cena de guerra. Quantas vezes não ouvimos relatos assim? No início do ano passado, a Caroline e o marido trabalhavam no atendimento a pacientes da Covid, numa emergência em Aparecida de Goiânia. Elas chegando, procurando ar, pedindo pelo amor de Deus, e a gente não tinha muito como socorrer, porque não tinha muito recurso no começo. A médica não imaginava que, em meio a tanto sofrimento, ficaria grávida pela primeira vez. Eu levei um susto muito grande, porque eu não tinha como sair do trabalho, não tinha vacina, não tinha nada. Então, eu fiquei com muito medo. Chegamos ao dia 500 desde aquele 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. 500 dias. No Brasil, passamos de 52 casos confirmados a quase 20 milhões. Chegamos perto das 550 mil mortes. A cada dia, em média, choramos 1.100 vidas perdidas. O Brasil registra hoje, por dia, o dobro de mortes que a Itália tinha em março do ano passado. Na época, o centro da pandemia. Foi quando o medo e a incerteza tomaram conta do mundo. Cidades inteiras em silêncio. Faltaram leitos, oxigênio e espaço nos cemitérios. Milhões sentiram e ainda sentem na pele a dor dessa tragédia. Foi um medo absurdo, um desespero de ver minha família toda doente.
Eu achava que eu ia ficar sozinha com meu filho, porque todos nós ficamos doentes. O Luiz é pai da Mariana e da Juliana, avô do Bernardo, há 40 anos, casado com a Gisele. Luiz perdeu 3 tios para o vírus. E esta semana, ele deixou o hospital depois de 113 dias de internação. Foram 90 dias na UTI, 27 deles em coma. A vida por um fio. Na realidade, eu achei assim, que eu tive uma nova oportunidade, né? Eu estava chegando na linha de chegada para o outro lado, né? E eu fui puxado tive uma nova chance de viver. A família se revezou nos cuidados e comemorou cada conquista. Se a pandemia ficou para trás? Não. Eu acho que por mais que a medicina esteja correndo atrás, mas ainda falta muita coisa, muito esclarecimento da própria população nossa aqui. 500 dias, quanta coisa mudou. Os cuidados com a máscara, a higiene das mãos, ficamos mais íntimos da tecnologia. Vou fazer uma ordem aqui, Gabi. Em abril do ano passado, assim como aconteceu em várias partes do mundo, os funcionários dessa empresa foram todos para casa. Durante 4 meses, o escritório ficou de portas fechadas. O home office foi um desafio que exigiu adaptações. Quando eles voltaram ao trabalho presencial, novos hábitos tinham sido incorporados ao dia a dia do negócio. Você pode observar que tem álcool gel aí agora para tudo quanto é lado, coisa que não tinha antigamente. Isso provavelmente vai se manter, né? Porque é uma cultura que veio para ficar, de mais controle, né? Agora você tem fone para tudo quanto é lado, você tem as lâmpadas, as necessidades para se fazer as lives, né? A psicanalista Vera Iaconelli afirma que viver na incerteza é um desafio e para alcançar dias melhores é fundamental o cuidado com quem está à nossa volta. É muito difícil para nós vivermos sem saber o amanhã, sem essa previsão de quando acaba. Nós somos muito ansiosos, muito projetados no futuro, queremos planejar e garantir tudo e nós não temos. Então a gente só pode garantir que vai acabar bem se a gente cuidar hoje. O Luiz ainda sofre com as dores no corpo e depende da fisioterapia para recuperar parte dos movimentos. Mas não falta confiança no futuro. A gente sempre teve esperança que os dias melhores virão. E eles estão vindo. A vacina chegou, as pessoas estão tendo acesso à vacina. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoada, que a minha família, ela renasceu. Nesse intervalo, coube a luta no hospital, toda a gestação e 4 meses de vida. Coube também a vacina. Quando ela nasceu, eu tinha 15 dias só que eu tinha tomado a vacina, só que ela estava fazendo alguns exames de rotina por conta dos meus problemas na gestação e por curiosidade eu pedi para incluírem o exame de anticorpos. E quando veio positivo, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Uma boa notícia, a Esther nasceu imunizada. 500 dias e continuamos contando. E um dos desafios de tantos, tantos desafios impostos pela pandemia é a educação. E voltar para a escola depois de mais de um ano de afastamento representa muito mais do que simplesmente retomar o aprendizado. O pátio vazio conta a história de um longo intervalo, sem crianças. Em quase 1 ano e meio fora da escola, se teve uma coisa que a Melina aprendeu ao lado da mãe, foi esperar pela reabertura desse portão. É uma retomada, importante para minha filha. Esse era um momento de estar na escola com outras crianças da mesma idade, trocando, informações, brincadeiras. E em casa, ela ficou um pouco mais retraída, até por conta da falta desse convívio. Os estudos sobre o desenvolvimento cerebral mostram que entre os 4 e 8 anos de idade, as crianças estão no melhor momento para aprender a socializar. A Melina passou quase a metade desse período isolada. Em casa você não tem nenhum coleguinha para falar, compartilhar a lição, ver se está certo com o professor. E quando eu voltei eu fiquei bem feliz. Abrir a escola é abrir também janelas de oportunidade. Para a neurociência, períodos da vida em que é mais fácil aprender.
E a gente não está falando só do conteúdo de português e matemática, mas de uma série de aptidões e competências que, segundo a pedagogia, formam seres humanos mais felizes. O controle emocional, habilidades sociais, o cuidado com o outro, tem coisa que só o corredor da escola ensina. Esse período tão extenso de afastamento da escola, nós podemos estar comprometendo funções e habilidades dessa geração de uma forma talvez irreversível. Nós não temos precedentes na literatura médica de desenvolvimento no mundo de um distanciamento tão longo igual esse que nós estamos vivendo aqui no Brasil. O que preocupa os médicos é que a falta de estímulos pode afetar o desenvolvimento da criança. Imagine o cérebro como uma árvore. Os neurônios são as folhas e as chamadas sinapses, as conexões entre as células neurais, são os troncos. Segundo a ciência, no início do desenvolvimento, a árvore da criança é maior do que a do adulto. Isso porque, ao longo da vida, o cérebro reconhece as áreas que não são estimuladas e elimina esses neurônios, como se cortasse os galhos mais distantes do tronco. É o que a neurociência chama de poda neural, a eliminação dos neurônios desnecessários para a sobrevivência. Um processo que pode acabar eliminando memórias e a capacidade de aprender. Mas o educador vê saída. A magia da educação é que todo prejuízo é recuperável. A pandemia também trouxe aprendizados. A pandemia também trouxe novas experiências. Isso tudo tem que ser utilizado agora como uma estratégia pedagógica que a gente precisa efetivamente estabelecer políticas educacionais de fato criativas que reconstruam o vínculo do estudante com a escola e façam com que o aprendizado seja ainda mais sólido. 2 dias na sala de aula e a Melina já recuperou a habilidade de planejar o futuro. Ficar bastante na escola, aprender bastante, aprender o que a gente perdeu, né, ano passado. É isso. Vamos ver agora os números da pandemia e da vacinação no Brasil com os dados consolidados pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Oi, Turci, boa noite. Boa noite, Renata, Elter, boa noite para todos. Entre ontem e hoje, o Brasil registrou 1.286 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, 548.420 pessoas já morreram. Foram confirmados nas últimas 24 horas 106.181 novos casos. É o segundo maior número de casos em um único dia desde o começo da pandemia. Mas isso ocorreu porque o Rio Grande do Sul atualizou o sistema de monitoramento de casos e mortes e incluiu hoje mais de 64 mil registros represados de datas anteriores. Da outra vez que o número de casos passou dos 100 mil, em 23 de junho, também foi porque um estado, o Rio Grande do Norte, havia feito mudanças no sistema de dados. O total de casos, desde o começo da pandemia, chegou a 19.630.273. Essa atualização no Rio Grande do Sul interferiu na média de casos, que parou de cair. A média de 46.268 novos casos por dia ficou praticamente igual à de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 1.131 por dia, 14% a menos do que há 14 dias, o que mostra estabilidade. Agora o mapa dos estados. Roraima aparece em cinza porque não divulgou os dados hoje. Nenhum estado aparece com alta na média de mortes nesta sexta-feira. Em estabilidade, são 11 estados e o Distrito Federal. Com queda na média de mortes, são 14 estados. Rondônia e Amapá tiveram as maiores reduções. Vamos agora aos números da vacinação. 1.234.029 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas e 511.184 a segunda dose ou a vacina em dose única. O total do dia ficou em 1.745.213. Até agora, 94.459.940 pessoas receberam a primeira dose no país, o que representa 44,61% da população. E 37.044.354 estão completamente imunizadas com as 2 doses ou a dose única. São hoje 17,49% dos brasileiros. E agora o mapa da imunização completa. Os 5 estados que estão mais avançados são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina.
Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Elter. Obrigado, Túcio. Boa noite. O município do Rio suspendeu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid. Segundo a prefeitura, acabou o estoque destinado à primeira dose e o calendário será retomado quando o Ministério da Saúde enviar novos lotes. Nós pedimos uma posição ao Ministério da Saúde, que ainda não respondeu. A Secretaria de Saúde do Rio informou que a segunda dose está garantida nos dias agendados. A Prefeitura de Salvador também anunciou que vai suspender neste sábado a aplicação da primeira dose e que aguarda uma nova remessa de vacinas, ainda sem previsão. A Prefeitura afirmou que a aplicação da segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca continua amanhã. No Distrito Federal, milhares de pessoas madrugaram na fila no primeiro dia de vacinação sem agendamento. Houve congestionamento nos postos drive-thru. A Secretaria de Saúde do DF não se manifestou. A seguir, a expectativa para a estreia do vôlei brasileiro nas Olimpíadas na quadra e na areia. E a chance de uma medalha inédita para o Brasil na esgrima. Nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina de futebol vai enfrentar neste sábado a vice-campeã do mundo, a Holanda. Coroa não pesa, a rainha está leve. As pessoas hoje têm um carinho muito maior pelo futebol feminino, até porque fala-se mais do futebol feminino e aí as pessoas acabam tendo conhecimento, né? E isso é importante. Desde a chegada da seleção feminina de futebol ao Japão, a nossa câmera, lógico, procura a Marta. E sempre encontra alegria. That's right. Marta is happy. Dá pra ver, a Marta está feliz. Isso é contagiante, observa a técnica Pia Sundhage. Bastou um jogo, o da estreia com 5-0 sobre a China, para vermos muitas Martas. A generosa cedeu a cobrança de pênalti a Andressa Alves. A recordista, primeira pessoa no futebol com gols em 5 edições olímpicas. O Rei Pelé se curvou, escreveu nas redes sociais. A sua conquista simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Você ajuda a construir um mundo melhor com seus pés. E ajuda a construí-lo com sua voz. A estreia nas Olimpíadas revelou também a Marta livre. Ela, que sempre foi tão discreta em relação à vida pessoal, declarou ao mundo o amor por uma mulher, a noiva Toni Presley. O recado de que cada um escolhe o próprio caminho da felicidade num gesto. O T com os braços na hora de comemorar os gols. Foi pra Toni, né? Marta e Toni jogam juntas no Orlando Pride, time da Liga de Futebol dos Estados Unidos. É um momento, assim, eu acredito, mágico para ela. Eu acho que para nós, na verdade, que sofre tanto preconceito, né? E sempre somos julgados até mesmo quando não saímos do armário, né? Como diz assim. Tá diferente, tá? Um clima bom, tá um clima mais leve e acredito que a seleção só tem a ganhar com isso. O horizonte laranja se aproxima, com uma Holanda campeã europeia e vice-campeã mundial como adversária amanhã. A Holanda, que fez 10-3 na Zâmbia quarta-feira, mas que não assusta. Uma rainha cada vez mais segura e de bem com a vida. E as disputas da natação começam amanhã, com 2 atletas que prometem conquistar muitas medalhas. Olimpíadas, natação, piscina. Uma combinação que traz um nome para nossa cabeça, né? Michael Phelps, claro. E o curioso é que esses elementos ainda mexem com ele. Chega nessa época do ano e eu me sinto pronto para pular na água. É algo diferente. É como se meu corpo e minha cabeça soubessem o que fazer. Não deixa de ser estranho experimentar tudo isso de novo, agora como comentarista, disse o ex-nadador. Depois de 5 Olimpíadas, 28 medalhas e a carreira mais premiada do universo olímpico, Phelps se aposentou em 2016. Deixou, claro, uma enorme lacuna que outros atletas agora vão tentar preencher. Caleb Dressel, também americano, emerge como o favorito nessa missão. Porque, como Phelps, ele é capaz de nadar muitas provas.
e é bom em todas elas. Pode conquistar em Tóquio até 7 medalhas. Não me sinto pronto para essa missão, mas sei que preciso estar. Honrar os nomes do passado é uma responsabilidade que está nos meus ombros e também nos de outros membros da nossa equipe, disse Dressel. Sim, especialmente nos de Kate Ledeck. A americana já é dona de 5 ouros olímpicos e vai tentar outros 5 no Japão. A delegação brasileira não tem gente capaz de tantas façanhas, mas também não veio a Tóquio só posar para foto. Essa piscina está maravilhosa, é uma das melhores piscinas que eu já vi e já treinei na minha vida, né? Tenho mais de 20 anos de carreira profissional. Nesse cenário tão atraente, a seleção tem 2 bons caminhos para chegar no pódio. O revezamento 4 por 100 metros livre masculino e os 50 metros livre que podem coroar a regularidade de Bruno Fratos. Ele foi medalhista da prova nas 3 últimas edições dos campeonatos mundiais e queria, claro, colocar uma conquista olímpica nessa lista. A pandemia adiou, mas não acabou com esse projeto. E a hora, enfim, chegou. Nas últimas 9 edições das Olimpíadas, o judô brasileiro conquistou pelo menos uma medalha em cada uma delas. E agora em Tóquio, quer mais. O Budokan, construído para as Olimpíadas de 1964, ainda hoje é a casa do judô no país em que essa arte marcial foi inventada. Arquitetura de templo budista, um telhado que lembra o Monte Fuji. Lá no alto, Giboushi é essa gema sagrada que os japoneses acreditam espantar os maus espíritos. É muita tradição junta num prédio só. Às vezes eu me pego vendo as fotos lá de 1964, quando teve a estreia do judô aqui no Japão. Eu faço parte de uma geração privilegiada, poder ter lutado a Olimpíada do Rio em casa e lutar na segunda casa para mim, que é o Japão. Geração privilegiada e vencedora. Em Tóquio, o Baby vai tentar ser o primeiro judoca brasileiro a conquistar 3 medalhas na modalidade. Assim como a Mayra Aguiar, que também ganhou o bronze nas 2 últimas edições. Kathleen Quadros, 3º lugar em Pequim em 2008, é a outra medalhista do grupo. Uma boa novidade em Tóquio será a competição por equipes mistas, na qual o Brasil tem grandes chances de medalha. Por falar em equipe, esta seleção tem 13 judocas com 7 estreantes. Existe uma responsabilidade a ser dividida igualmente entre novatos e experientes. De 1984 até hoje, foram disputadas 9 Olimpíadas. E em todas, o judô brasileiro subiu ao pódio pelo menos uma vez. Com 22 ao todo, esse é o esporte individual que mais rendeu medalhas na nossa história olímpica. Eu acho que a maioria das pessoas deve viver talvez como uma pressão, né? Eu acho que eu vejo isso como inspiração. O Japão é a casa do judô, o judô é a casa do Japão. Então eu me sinto muito bem aqui. E poder conquistar um ouro olímpico aqui seria muito marcante. O desafio do judô brasileiro vai ser grande, já que hoje não há atletas entre os primeiros do ranking mundial. É difícil pensar num lugar melhor do que o Budokan para se manter uma tradição. Já na esgrima, o Brasil nunca conquistou uma medalha olímpica, mas a Nathalie Moelhausen pode mudar isso. Nathalie, mas pode chamar de Marcela, Lucy, Valéria. A gente está sozinho na pista, mas precisamos da ajuda de todo mundo para poder conseguir. A avó Marcela é quem da família nasceu no Brasil. Quando recebia a neta italiana de férias em São Paulo, tinha a ajuda de Lucy, a babá. São as 2 pessoas mais importantes na minha ligação com o Brasil. Lucy passou a cuidar de Nathalie no Brasil ou na Itália, onde ela morava com a mãe, Valéria, estilista de renome em Milão. De quem Nathalie herdou o gosto por moda, fez carreira de modelo. E ao virar atleta de esgrima, vez em quando desenha o próprio uniforme. Esse será o que a campeã mundial em 2019 vai usar em Tóquio. A passarela por onde ela vai desfilar essa roupa está logo aqui. É o tal Makuhari Messe, o palco da esgrima. Quando ela subir nesse tablado, estará a 4 vitórias de conquistar 2 feitos inéditos. A primeira medalha do Brasil em Tóquio e a primeira da esgrima brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Mas só uma das mulheres de Nathalie vai vê-la em ação pela TV. Lucy, a antiga babá. É que a avó, Marcela, está com Alzheimer. Ela não vai ter consciência disso, mas eu acho que dentro da alma dela ela vai saber.
Já a mãe será por outra razão. O nervosismo não deixa. Não me fala da Olimpíada, não me fala da medalha, não me fala de nada. Eu não consigo ver ela. Pode deixar, Valéria. Depois a gente te conta o fim dessa história. A história de uma atleta, de uma pessoa que decidiu de representar o Brasil e de transformar a sua espada em um objeto de conquista, de luta, de força, de vitória para o país do Brasil. A seleção masculina de vôlei estreia no torneio olímpico logo mais contra a Tunísia. Os gestos mais simples ganharam um novo significado após 36 dias internado no hospital. A Covid-19 derrubou Renan Dalzotto. Foram 2 intubações, uma cirurgia por causa de uma trombose, mas ele se reergueu. Estar vivo em Tóquio, no comando da seleção masculina de vôlei, apenas 2 meses depois de receber alta, é uma vitória antes mesmo do primeiro saque das Olimpíadas. Durante o meu período que eu estava dentro do hospital, eu praticamente não lembro de nada, mas quando eu acordei, que eu vi que não faltava tanto tempo assim para o embarque dos Jogos Olímpicos, eu comecei a correr atrás. Enquanto isso, o time corria na Itália, na Liga das Nações, contra as melhores seleções de vôlei do mundo. Sem chefe, mas não sem comando. Essa aqui é a nossa segunda família, né? E ter o Renan, que é o grande líder, né, desse grupo, dessa família, vivendo esse drama, acho que nos fortaleceu demais. Desse jeito, a dupla de auxiliares técnicos do Renan, Ricardo Tabachi e Carlos Schwank, guiou o Brasil a um título inédito. Resultado que enche o time de esperança para o desafio que começa daqui a pouco contra a Tunísia. Eu acho que a gente chega bem, chega forte aqui nas Olimpíadas. A seleção masculina de vôlei chegou a Tóquio em busca de algo que jamais conseguiu: conquistar 2 ouros em 2 edições seguidas de Jogos Olímpicos. Num time com 7 jogadores, campeões no Rio em 2016, a maior mudança está mesmo no banco, com o Renan no lugar de um dos maiores vencedores do esporte brasileiro, o Bernardinho. E ele conquistou o mais importante, que é a confiança do grupo, o respeito do grupo e substituir a pessoa que muitos disseram que é insubstituível. E ele fez um trabalho maravilhoso nesse ciclo. Nunca sozinho, sempre em grupo, com uma comissão técnica e 12 jogadores prontos para assumir qualquer responsabilidade. Você tem que ter os melhores do teu lado, se possível melhor que você. Eu tenho muito orgulho disso, de saber que esses profissionais, eles são melhores do que eu. Antes do vôlei de quadra, a dupla Alisson e Álvaro Filho estreia no vôlei de praia. A Júlia Guimarães está no Parque Shiokazé, que é o local da competição, e conta tudo pra gente, né, Júlia? Bom dia para você em Tóquio, no Japão. Oi, Elter, tudo bem? Boa noite para vocês aí no Brasil. Bom dia aqui de Tóquio. Já estamos na manhã de sábado por aqui e daqui a pouquinho vai começar o vôlei de praia para o Brasil nas Olimpíadas e de cara, 2 clássicos entre Brasil e Argentina. Às 10 horas da noite, no horário aí de Brasília, o Alisson e o Álvaro vão enfrentar o Julian Azad e o Nicolás Capogrosso. Esse jogo vai ter transmissão da Globo a partir das 9h50. Depois, às 11 horas da noite, a Ágata e a Duda vão jogar contra a Ana Galay e a Fernanda Pereira. Essas partidas vão acontecer, como você disse, aqui no Parque Shiokazé. É um parque lindo que foi construído ainda nos anos 70. Foi aterrado. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 1964, esse local aqui nem existia ainda. E a arena que foi construída é provisória, tem capacidade para 12 mil pessoas, mas infelizmente não teremos público nos jogos do vôlei de praia por causa da Covid-19. E olha, a expectativa é por temperaturas altíssimas durante os jogos. Isso porque, por exemplo, durante a semana, marcaram 44 graus dentro da arena, então é bom os atletas ficarem preparados para encarar o calor também. Elter, o Brasil é o país que mais vezes subiu ao pódio olímpico no vôlei de praia. Foram 13 medalhas até aqui. 3 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. E 2 dessas medalhas foram conquistadas na última edição dos Jogos Olímpicos na Rio 2016. O Brasil foi ouro no masculino com o Alisson e o Bruno Schmidt e prata no feminino com a Ágata e a Bárbara. Por isso, teremos 2 medalhistas olímpicos nas areias aqui do Parque Shiokazé, tá certo, Elter? Ótima sorte, né, para os nossos brasileiros nessa competição no vôlei de praia. Eu volto com vocês aí, Elter e Renata. Obrigada, Júlia. Também toma cuidado com o sol aí também, se protege. As transmissões aqui na Globo começam logo depois de Império. Às 9h50 da noite tem o vôlei de praia. Às 11h05 tem a estreia da seleção masculina no vôlei de quadra contra a Tunísia. Às 2h30 da manhã nós vamos torcer pela equipe masculina da ginástica artística.
Durante a madrugada olímpica, nós estaremos de olho nos brasileiros do judô, da natação, da esgrima e do tiro esportivo. E às 7h45 da manhã de sábado, a seleção feminina de futebol entra em campo contra a Holanda. Depois da transmissão do vôlei masculino, tem o Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.